A pergunta que não quer calar. Menino Kelvin, pintou o campeão? Pintou. Antes, lembrando, já está na tela, como você falou, para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha, para o rival. Se é flamenguista, manda para o atleticano. Se é colorado, manda para o gremista e assim vice-versa, para ajudar a gente a seguir levando conteúdo aí para vocês. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp agora, então já lembrem-se de entrar no grupo se vocês não entraram ainda, são bandindinhos. E Instagram também, já segue a gente lá. Então, façam todo o serviço de vocês para ajudar esses apresentadores que vos falam e esse humilde canal. Falando sobre a Copa do Brasil, agora entrando no tema, pintou o campeão. Acho que o Flamengo encaminhou o título. Teve uma vantagem muito grande. A vantagem poderia ser maior. Inclusive, eu acho que pela diferença que a gente teve no jogo, o 3-1 foi bom para o Atlético Mineiro. Acabou sendo bom para o Atlético Mineiro porque o Flamengo foi muito superior e merecia uma vantagem de pelo menos 3 gols. E acabou ali no final, ali num erro do Léo Ortiz, o Allan Kardec acabou descontando. Na reta final, o Galo até jogou um pouquinho mais, até deu uma inflamada, mas nada demais. No geral, o Flamengo muito superior ao longo do jogo inteiro, dominou completamente o meio-campo e ofensivamente apareceu muito na figura do Gabigol. Participou do primeiro gol, fez os outros 2 gols, teve ali até uma pequena discussão com o Felipe Luiz, chamando ele de moleque, pedindo para ele participar mais do jogo, para ele se movimentar mais, que coisa que o Felipe Luiz naquele momento não estava entendendo que não vinha ocorrendo. E logo em seguida rola o segundo gol do Flamengo. Na casquinha do Plata, o Gabigol entra cara a cara com o Everson, toca na saída do goleiro atleticano para fazer o 2-0. No segundo tempo ele aparece novamente para fazer o terceiro. Então é um jogador que vive aí de 1 ano e meio, quase 2 anos péssimos, mas que no momento decisivo ele sempre aparece. É um cara que fez 2 gols lá na final da Libertadores de 19, num jogo que ele nem foi tão bem assim, mas na reta final apareceu para marcar 2 gols. Na final de 22 contra o Atlético Paranaense fez o gol do título. Lembrando que fez o gol do título em 22 contra o Atlético Paranaense. Fez gols muitos. Repete 2 vezes ainda. Fez vários gols decisivos nos brasileiros, que o Flamengo ganhou em 19 e em 20. Na Copa do Brasil também, em 22, foi decisivo em vários momentos. Teve o gol na Libertadores contra o Atlético Paranaense também. Acabei esquecendo de citar esse gol. Então é um cara muito, muito decisivo, que faz muita diferença para a equipe do Flamengo, principalmente contra o Atlético Paranaense. Então, não, mas brincadeiras à parte, apareceu novamente no momento certo. Se o Flamengo deve agora ou não renovar o contrato é outra questão, é se entender em questão de salário, de tempo de contrato, ver se o Gabigol está afim realmente de seguir no Flamengo, ou se ele quer respirar outros ares, quer ir para fora do Brasil, quer defender outro clube aqui no futebol brasileiro. A gente já viu um flerte dele com o Corinthians, né, colocando a camisa, inclusive. Mas agora eu acho que esses 2 gols abrem um caminho para uma possível renovação. Dá para começar a conversar. Lembrando que tem eleição em 9 de dezembro no Flamengo, então isso também pode impactar de alguma forma nas negociações ou em uma possível renovação. Exatamente. E o ponto que você citou do Gabigol, cara, é exatamente esse. O Gabigol é um jogador que a gente odeia quando ele tá no time adversário, mas a gente gosta quando ele tá no nosso time. Porque ele é um cara que decide, cara. É inegável. E até, assim, me odeia ver o Gabigol jogar tão bem, principalmente igual você citou contra o Atlético. Tipo, quando o zagueiro dá aquela chegada nele e ele já mansa o jogo todo, pra mim é uma alegria, porque eu sei que não vai ter problema.
só que ele é um jogador que aparece quando o time precisa. Sobre estar definido, eu acredito que não, porque não por o Flamengo não ter mais opções técnicas ou não ter um time, acho que tão qualificado quanto o do Galo, mas pelo fator casa do Galo ser muito forte e por aquela, tipo assim, a gente sabe que o Galo é uma equipe que cresce em jogos de adversidade, é aquele time que consegue fazer sempre viradas muito históricas, é um time que sempre consegue fazer a magia acontecer. Se esse jogo acaba 3-0 sem esse gol do Allan Kardec, eu ia falar, meu, acabou. Foca na final da Libertadores, que é game over. Mas com esse 3-1, tudo mudou. Porque 2-0 é o suficiente, entendeu? E um Sabe 2-0 pro Galo te... na MRV não é absurdo. Não teve a frase do final, mas me lembra a final da Copa do Brasil de 2008. Para mim está encaminhado o título do Flamengo, mas pela qualidade, como você falou, do Galo, é uma equipe que tem condições de reverter. Você tem jogadores como o Hulk, como o Gustavo Scarpa, como Paulinho, Allan Kardec, acho que vai jogar mais minutos na partida de volta, um jogador que está numa fase horrível, mas que marcou o gol na ida, pode ser que tenha ali um ânimo, se empolgue para o jogo da volta. E principalmente a questão da torcida, como você citou, é uma equipe do eu acredito, de grandes reviravoltas, é uma torcida que faz uma festa enorme lá nos jogos em Belo Horizonte, então por esses motivos eu acho que ainda dá, acho que é possível reverter o cenário, mesmo sendo improvável, porque você vai enfrentar uma equipe de muita qualidade como é a do Flamengo, mas me lembra um pouquinho o cenário de 2008, quando o Corinthians, no jogo de ida no Morumbi contra o Sport, abre 3-0 e na reta final o Enilton faz o desconta para 3-1 para o Sport. E na saída do jogo, na saída de campo, o Carlinhos Bala dá uma entrevista muito boa e ele fala: o gol do Enilton foi o gol do título. E realmente foi, na época ainda tinha o gol fora, que hoje já não tem mais. E o Sport venceu nele do Retiro por 2-0 e levou o título pelo gol fora. Então, lembra um pouquinho aquela situação. Se vai ou não reverter já é outra história. São duas equipes ali de muita qualidade e o Atlético também vai ter que atacar o Flamengo, mas vai ter que ser aquele ataque cuidadoso, porque é uma equipe que tem muita qualidade. Do meio para frente, eles têm jogadores que podem decidir a qualquer momento. A gente falou muito do Gabigol, você tem jogadores velozes também que podem explorar os contra-ataques, você tem o Michael, você tem o Bruno Henrique, que vai poder jogar a volta, então é uma equipe muito perigosa. Exato. E até, sim, é a final do Corinthians e Sport. Por que o Kelvin não lembra da semifinal da Libertadores de 2019? Isso ele não lembra. Porque não precisou reverter nada, ainda foi 1-1. Mas, cara, essa história é o gol espírita que pode dar o título pro Galo. Querendo ou não, é isso. O Galo ter marcado esse golzinho mudou tudo no jogo. 1-0, se fosse 3-0, cara, fechou a tampa do caixão, não tem o que fazer. Mas um 3-1, cara, com o Galo acertado, com a torcida colocando a pressão que a gente sabe que a torcida coloca, um golzinho ali no começo do jogo, meu amigo, esse jogo vira uma sessão de tortura para o torcedor flamenguista. Então, eu acho que tem margem para um título do Galo, mas o Galo vai precisar. Acho que a primeira coisa com urgência é consertar o meio-campo. O meio-campo do Galo foi engolido pelo Flamengo. O meio-campo do Galo parecia que não estava em campo. Então, a primeira situação, assim, primeira medida emergencial do Milito é acordar. Fala, meu filho, vamos consertar esse meio-campo aí pro jogo da volta. Primeira dama vai estar na linha de frente semana que vem. Vai estar e ela tem boas possibilidades de conquistar um título. Favorito? Não, mas tem possibilidades. Nessa questão você citou do meio-campo. O meio de campo do Flamengo realmente engoliu o meio de campo do Galo.
O Otávio não fez uma boa partida, não conseguiu controlar o meio, ali aquela marcação na cabeça de área. E por incrível que pareça, dois jogadores ali que são patinhos feios fizeram muita falta para o Atlético nesse jogo, que é o Fausto Vera, que teve uma passagem horrorosa pelo Corinthians, começou mal no Galo, mas depois se acertou e virou uma peça importante ali como primeiro volante. Sentiu a falta desse jogador com mais pegada de marcação ali na frente, que o Otávio não conseguiu desempenhar a função com a mesma qualidade do Fausto Vera nos últimos jogos. E principalmente a falta do Daverson. Porque daí você teve o Hulk atuando como um centroavante, coisa que ele já fez muito bem em outros momentos, mas que nos últimos anos não vem funcionando tão bem. Ele tem funcionado melhor ali como um cara de chegada mais atrás do atacante, ou como um atacante mais de movimentação, como foi o esquema do ano passado, ali um 4-4-2 com ele e o Paulinho se movimentando muito, sem ter um centroavante fixo. Então a falta do Daverson fez com que o Paulinho e o Hulk ficassem meio perdidos ali no ataque, muito do que eu citei em algum momento do Grêmio, quando não teve centroavante, o Diego Costa estava machucado, o Bright White ainda não tinha chegado, numa mudança de esquema que os atacantes ficavam meio perdidos ali, sem essa figura do 9. Foi muito do que aconteceu no jogo de ontem. A seleção brasileira, em alguns momentos com o Dorival Júnior, também sofreu da mesma coisa. O Rodrigo e Vini ali meio perdidos na movimentação, porque não tinham 9. Então, esse camisa 9 às vezes é muito importante para segurar a marcação e também para posicionar os outros atacantes da equipe. Faltou muito isso. O Allan Kardec entrou, o Hulk e o Paulinho, o Hulk nem tanto, mas principalmente o Paulinho começou a entrar um pouco mais no jogo. Então, talvez o Allan Kardec começando como titular, porque ele não pode ter o Daverson e o Fausto Vera, porque não estão inscritos. O Allan Kardec vive uma fase horrível, mas fez o gol ontem, foi o primeiro gol dele na temporada e fez pouquíssimos jogos ao longo do ano. Mas pode ser uma opção interessante para jogar pelo menos 50, 60, 70 minutos. Por quê? Porque você vai deixar o Hulk, o Paulinho e o Gustavo Scarpa, que são os jogadores mais decisivos dessa equipe, mais confortáveis. Coisa que o Daverson, quando atua, ajuda muito a fazer. Além dele ser decisivo, incomodando os adversários com a catimba e fazendo gols, ele ajuda nessa movimentação dos demais. Bingo. E o ponto que eu falo principal do Daverson é que o Daverson tem aquele fator iluminado que muda jogo. É parecido com o que a gente falou do Gabigol. Exato. O Galo não tem aquele jogador que vai chegar lá e, igual você brincou, fazer o gol espírita. Tem o Hulk, que é um cara muito constante, um cara muito bom, grande jogador, inegável. Só que ele não é o cara do gol espírita. Ele não é o cara que vai fazer aquele milagre e vai marcar 2 gols rápido e vai. Às vezes o Kardec é esse cara. O cara que do nada tira um gol ali e equilibra a partida. Colocar o Kardec que vai tirar quem? É uma boa questão. Mas eu acho que faz falta o Davidson. Talvez, acho que muito mais do que a qualidade técnica, porque eu acho que o Galo tem outros atacantes que jogam tão bem quanto, é aquele fator imprevisível, cara. O Davidson linear, por exemplo, ele pode cortar para a esquerda, como cortar para a direita, ele pode fazer uma jogada assim, uma jogada assada, e tipo, ele não tem um padrão para se seguir. Então, ele acaba, às vezes, sendo um cara diferenciado, né? Exato. E outro detalhe, você citou quem tira. Uma situação que já deu certo em outros momentos, mas que no jogo de ontem funcionou pessimamente, foi a questão dos dois laterais esquerdos. Com o Rubens atuando como um lateral esquerdo de forma efetiva e o Arana ali como um meia esquerdo, um meia mais avançado do lado esquerdo. Não funcionou ofensivamente e defensivamente foi péssimo. Então é algo que o Milito pode organizar para o segundo jogo, porque na ida não funcionou.
Talvez voltar o Arana para a lateral esquerda e preencher um pouco mais o meio de campo, ou a opção de colocar o Allan Kardec. Porque você também dá mais liberdade para o Scarpa nesse sentido. Exato, mas gol espírita que eu falei por causa do espírita Chico Xavier, o Kardec. Sim, é que gol espírita não é um trocadilho, é uma frase mesmo. Se fala tipo muito. aquele gol achado. É o gol achado, aquele gol que vem do nada, é gol espírita, já se fala essa frase. Então, por isso que eu não brinquei que é um trocadilho, porque de fato não é. Né? Mas tem todas essas questões. Olhando o palpite, acho que o Flamengo é favorito, mas a pior coisa pro Galo, pior coisa pro Flamengo e a melhor pro Galo é se o Flamengo subestimar o Galo. Já era, clima de já ganhou. Aí eu falo, meu filho, a taça fica em Belo Horizonte. Porque, para mim, a grande qualidade do Flamengo é ser um excelente time com muitas opções. Qual é o maior defeito do Flamengo? É um time que às vezes se desliga muito do jogo. Principalmente quando acha que tem o jogo sob controle. Aí, meu filho, para reorganizar isso aí, complica. E lembrando, gente, o Tite era o mesmo técnico que viu o Brasil cair de rendimento em várias situações. O Felipe Luiz caiu de rendimento em várias situações. Não é um problema do Flamengo que é ocasional. É um problema que até na época do Jorge Jesus tinha. De um time desligar do nada e acabar comprometendo um jogo ou outro. Acabou que a fase do Jorge Jesus foi tão boa que esses jogos de desligada foram poucos. Mas é um problema meio crônico do Flamengo desde que ele começou a ser essa equipe de alto rendimento. Às vezes tem aquele jogo do já ganhou, já era, o jogo tá no papo. E acaba que o time desliga e simplesmente acaba tomando ali gols que prejudicam demais a equipe. E assim, é uma margem 2-0, é uma margem boa? Mas não é uma margem suficiente. Você toma um golzinho ali com 2-3 minutos de jogo, meu amigo, psicológico vai pro beleléu. Como diria o nosso filósofo contemporâneo Mike Tyson, todo plano sobrevive até o primeiro soco, né? Vale também a lembrança da Copa do Brasil de 2016, que o Grêmio levou para cima do Galo. A ida foi 3-1, tá certo que foi no Mineirão, mas o placar é o mesmo. Na volta na Arena o jogo foi nervoso, é lógico que o Grêmio fez um jogo mais burocrático, não foi uma partida em que tentou muito atacar o Galo também tentou em alguns momentos fazer um abafa, principalmente no primeiro tempo, criou algumas situações, nada muito perigoso, porque o Grêmio conseguiu controlar bem naquela situação, mas foi um jogo ali chatinho, um jogo nervoso que foi meio arrastado ali, um 0-0 até a reta final. O Grêmio faz 1-0 já com mais de 40 do segundo tempo, que é o gol que carimba o título. Depois tem até o gol do Casares, que ele faz do meio de campo, que o Marcelo Groi já estava comemorando o título. É um gol que eu também estava comemorando o título, que eu só vi o replay depois, mas acabou empatando, mas não deu tempo de pressionar. Mas o Galo é essa equipe perigosa, é essa equipe do eu acredito, e esse é um ponto que com certeza a torcida vai levar muito em consideração e vai inflamar muito o time para o jogo de volta.